Olha pessoal, vamos falar mais uma vez aqui sobre previsões econômicas do pessoal do mercado financeiro a respeito do desempenho da economia brasileira e do futuro dessa economia sob a gestão Lula e Fernando Haddad. Presidente Lula, Fernando Haddad como ministro da Fazenda desse governo aí. No caso aqui, vamos ver então o que disse a senhora Cassiana Fernandes, que é economista-chefe do JP Morgan aqui no escritório brasileiro desse banco de investimentos grande aí lá dos Estados Unidos, né? Então vamos ver o que ela diz a esse respeito aí, a respeito da economia brasileira e os alertas que ela faz, principalmente em relação à questão fiscal e como toda essa história de um possível déficit para o ano que vem, um valor zerado aí de questão fiscal, de dívida e tudo mais, que não vai ser alcançado naturalmente, tudo isso aí pode impactar negativamente na economia brasileira, manchar a imagem do atual governo, se é que esse governo tem alguma imagem no final das contas, e prejudicar a economia brasileira no médio e no longo prazo. Vamos dar uma olhada então no que ela tem a dizer a esse respeito aqui, conversar um pouco sobre esse tema. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, basicamente, o que ela disse a respeito da questão fiscal, que é o ponto mais importante aqui de todos os que ela citou. Vou passar por outros também, mas o que a senhora Cassiana Fernandes, né, que é chefe de pesquisa econômica para a América Latina e economista-chefe do JP Morgan no Brasil, conforme eu havia anteriormente mencionado, né? Então, o que ela disse aí? Se o governo jogar a toalha em relação à meta fiscal apresentada no orçamento federal, a coisa vai ficar muito ruim aí. Isso vai sinalizar um descompasso econômico e vai acabar tendo consequências piores ainda do que simplesmente descumprir a meta fiscal, né? Olha só o ponto que ela coloca aqui. Porque você sabe certamente, eu já tratei aqui neste canal em outras oportunidades, o governo federal apresentou um orçamento que muitos, inclusive eu, é claro, acreditam ser totalmente irrealista. É claro que orçamento de governo não tem muita relação com a realidade, isso aí é normal, é uma coisa bastante fantasiosa. Se qualquer um de nós tivesse um orçamento doméstico ou empresarial com esse grau de confiança aí, nós estaríamos falidos há muito tempo. Mas o Estado não tem muito compromisso com a verdade no final das contas. Só que no caso do PT a coisa é muito pior, como a gente bem sabe. O que foi apresentado pelo governo Lula, então, a título de orçamento federal para o ano que vem? Colocaram um déficit fiscal zero. Para esse ano, você sabe a paulada que vai ser, uma projeção de 169 bilhões de reais de déficit para este ano aqui. Vamos ver se não vai superar até o final do ano, né? Mas então está sendo previsto pelo governo federal para 2024 o valor zerado. Não vai ter nem superávit, mas também não vai ter nenhum rombo fiscal para o ano que vem. Isso em valores primários, é claro, né? Nós estamos falando de valores aí após o pagamento dos juros e tudo mais. Então essa é a previsão do governo federal. Qual que é o problema em relação a isso? O problema é que ninguém acredita nessa previsão, nem o próprio governo. Essa é a grande questão. São números muito fantasiosos que foram colocados para amenizar talvez os rumores aí do mercado, né? As expectativas e tudo mais, mas ninguém realmente acredita nesses números por conta do atual cenário econômico, por conta do direcionamento político do PT, as ideologias por trás desse partido aí, o fato de que tem muitas receitas previstas para o próximo ano e a chance de elas serem de fato alcançadas pelo governo federal com base em aprovações no Congresso Nacional, essas chances são muito pequenas e principalmente porque esse governo aumenta demais os gastos, né? As previsões de controle fiscal do governo Lula não tem nenhum tipo de credibilidade porque todo mundo sabe que é um governo que gasta muito. Então, ter um valor zerado aí no final das contas, uma conta zerada no ano que vem, é algo pouco provável. O mercado estava esperando certamente um valor aí de déficit, embora menor do que o do atual ano, mas ainda assim um déficit, ainda assim um rombo. Por que o mercado reagiria bem a isso aí, né? Reage melhor
a um cenário de rombo fiscal previsto do que a previsão de equilíbrio nas contas, porque isso sinalizaria que o governo Lula está empenhado realmente com a sua meta fiscal. O que o governo apresentou agora simplesmente é meta nenhuma, né? É isso que o mercado interpreta no final das contas. Então o que a senhora Cassiana Fernandes disse aqui é o seguinte, né? Que se o governo mantivesse essa meta mais dura dele aí e não cumprisse, ainda seria melhor. O problema é que tudo indica que o governo vai relativizar a questão e apresentar uma meta mais flexível para o próximo ano, ou seja, ele vai piorar um cenário que já estava ruim, né? Se ele simplesmente mantivesse a coisa aí, fizesse questão de bater o pé e falar, não, vamos ter esse valor para o ano que vem e tudo mais, e acabasse não cumprindo, o mercado não reagiria tão mal. Então ela diz aqui o seguinte, né, com menos de 3 meses de aprovação do arcabouço, mudar é uma sinalização muito ruim para a credibilidade, vai ter impacto nos mercados e na confiança dos agentes, né? Sim, o negócio foi aprovado recentemente, o governo já vai querer mudar isso aí porque o cenário mudou, então o governo não é capaz de ler a economia do país, o governo mentiu para a sociedade, para o Congresso Nacional, o que aconteceu nessa história, né? Então o mercado fica assim com o pé atrás em relação ao governo federal. E ela cita 2 pontos, então, que mantiveram a estabilidade econômica até então, mesmo o Lula tendo chegado ao poder. O primeiro ponto é justamente a questão do arcabouço fiscal, porque, acredite ou não, isso sinalizou algo positivo para o mercado, né? A ideia aí de que o governo não sairia gastando de forma descontrolada, conforme está aqui na reportagem do site Neofeed, né? Mas isso aqui é claro que é uma grande lorota, todo mundo que conhece o Lula sabe que isso não era verdade, que ele, claro que uma vez eleito, iria gastar muito dinheiro, né? A gente já conhece o Molusco muito bem. Mas além da questão aí de uma primeira confiança com esse governo Lula 3.0 por conta do arcabouço fiscal, houve também aí a questão do agronegócio, né, que continua salvando a economia do país, puxando o país para frente. E é por causa do agronegócio, inclusive, que o JP Morgan elevou a expectativa de crescimento da economia brasileira para este ano aqui de 0,5%, que era a expectativa inicial, para quase 3% atualmente, né? E os números do agronegócio são tão positivos para elevar tanto assim a previsão de crescimento? Sim, são muito positivos, né? Olha só os números que ela apresentou aqui, né? A economista-chefe do JP Morgan. Eles esperavam um crescimento de cerca de 5% do agronegócio no Brasil esse ano, e isso iria puxar o PIB já na concepção do pessoal do JP Morgan. Mas o que eles estão vendo agora aponta para um crescimento de 16% do agronegócio no Brasil este ano. Realmente está puxando o país para frente, não há o que se dizer, não há o que se questionar a esse respeito. E fica aí aquela questão também, inclusive, que eu tratei aqui no canal recentemente, de como o STF, por meio lá da votação do marco temporal, vai prejudicar o agronegócio no Brasil. Estão prevendo um rombo aí nesse setor econômico na faixa de 200 bilhões de reais por ano, né? Mas isso é tema de outro vídeo que eu já tratei aqui. Vamos voltar às questões do JP Morgan. Para 2024, então, eles têm um avanço na economia, uma previsão aí de avanço na economia de 1,2%, porque eles acreditam que o agronegócio não vai se sair tão bem no próximo ano também, né? Porém, eles acreditam que esse cenário todo pode ser impactado ainda por conta da desaceleração da economia que está sendo notada, sentida nesse segundo semestre e que é um resultado principalmente das condições monetárias atuais do Brasil, né? Falando sobre a Selic agora, a economista-chefe do JP Morgan acredita, e o pessoal do banco dela acredita, que o Banco Central vai continuar fazendo os cortes regulares aí de 0,5 ponto percentual até meados de 2024, fazendo com que a taxa Selic, a taxa básica da economia, chegue aos 10% ao ano. Então, mais ou menos em meados do ano que vem, é essa taxa que eles estão mirando aí, a taxa de referência para então a economia brasileira, não é? A Cassiana Fernandes ainda aponta para o fato de que reformas precisam ser feitas importantes aí para viabilizar o crescimento econômico brasileiro nos próximos anos, principalmente aqui a reforma administrativa.
Infelizmente, nós sabemos que se isso for feito no governo Lula vai ser para pior, né? Tem uma reforma administrativa da época do Paulo Guedes que está ali guardada na Câmara dos Deputados para ser usada como uma carta contra o Lula, porque ela realmente é muito boa para o Brasil, péssima para o Estado, reduz a máquina pública e tudo mais. Mas não vai ser isso que nós vamos ter no governo Lula, pode ter certeza. Reforma administrativa vai ser apenas para aumentar o governo, né? Agora, de fato, ela aponta aqui para a realidade de que as previsões sobre a economia brasileira têm sido revisadas para cima já há algum tempo, né? Ela diz aqui, por exemplo, que o JP Morgan tem feito isso, revisar as projeções do crescimento brasileiro para cima, nos últimos 15 trimestres, né? Então isso aqui pode significar duas coisas, ou que o Brasil surpreende muito bem, ou que o JP Morgan não sabe fazer previsão nenhuma no final das contas, né? Vai saber. Agora a realidade é que nós estamos no governo Lula 3.0, que tem se mostrado muito pior do que os governos anteriores, muito pior do que o primeiro governo Lula, que acertou em muitos pontos em matéria econômica, porque manteve o que o seu antecessor, o Fernando Henrique Cardoso, fez. É difícil lembrar isso 20 anos depois, né? As coisas ficam um pouco turvas, mas o começo do governo Lula foi muito bom em matéria econômica. Ele surfou uma época boa e soube aproveitar isso bem. Claro que se fosse um governo mais competente, teria feito isso melhor, teria garantido aí um futuro econômico mais estável para o Brasil. Logo em seguida também, as políticas petistas trataram de destruir a economia do país, arruinaram o país e tudo mais, só que lá no comecinho o Lula fez algo bom. Agora, Lula 3.0, ele já chegou fazendo cagada, já chegou destruindo a nossa economia. Então não dá para esperar, não ter uma expectativa boa para os próximos anos aí da nossa economia. Já trouxe aqui o mercado financeiro reagindo ao Fernando Haddad, né? Revisando aí a questão da confiança no governo. Trago agora também aqui a preocupação de uma economista-chefe de um grande banco de investimentos aqui no Brasil sobre o cenário fiscal, principalmente, que é o grande motivo de desconfiança e o pior de tudo, é aquilo que tem mais potencial para destruir a economia do país, né? Tem aqui no site Neofeed, então, a entrevista completa dela, não vou entrar nos pormenores do que ela falou, fiz apenas um apanhado geral aqui neste vídeo. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.